cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje o assunto é o anúncio de uma universidade federal no Vale do Itajaí, mais especificamente em Blumenau. E tal anúncio será dado pela Presidenta da República, Dilma Rousseff, nesta terça-feira, dia 16 de agosto. E dependendo do que ela anunciar, o Comitê FURB Federal irá se organizar e dar continuidade ao trabalho de defesa em tornar a FURB uma instituição federal de ensino público e gratuito. E tudo isso significa exatamente o que para a comunidade acadêmica? Inicialmente, uma conquista coletiva, mas isso não quer dizer que tudo está resolvido, ou seja, dependendo do que a presidente anunciar, o trabalho e a mobilização de estudantes, servidores e a população do Vale do Itajaí continua, até porque alguns cenários precisam ser analisados neste momento. Primeiro, é anunciada uma universidade federal em Blumenau e tudo começa do zero, desde a construção física até a contratação de professores e técnicos. Segundo, pode-se fazer uma extensão da Universidade Federal de Santa Catarina aqui em Blumenau. E por último, o Ministério da Educação decide pela federalização da FURB. Em qualquer desses cenários, como ficam os estudantes, os servidores públicos, os projetos e os estudos que o comitê vem desenvolvendo? Para responder estas questões, os nossos convidados são os integrantes do Comitê FURB Federal, professor de Política Mundial Jorge Gustavo de Oliveira, e o acadêmico Gabriel Felipe Tais, presidente do Diretório Acadêmico de Direito. Para começar a nossa conversa, professor Jorge, qual a expectativa para o anúncio da presidente Dilma Rousseff nesta terça-feira? Bom, a gente observa que todos estão muito interessados por esse pronunciamento, porque trata de uma reivindicação histórica de décadas, que vem de meados do século XX, por termos aqui uma universidade pública, gratuita e federal. E a luta vem se desenvolvendo principalmente a partir de 2002, dezembro de 2002, com a criação do comitê, porque naquele ano o presidente Lula se elegeu com uma das suas plataformas o desenvolvimento de uma política pública de expansão do ensino superior federal. Isso, então, com a vitória já anunciada e breve assunção do presidente no dia 1º de janeiro de 2003, levou a que o comitê procurasse organizar o movimento social e os interesses da comunidade para obter a inclusão da região, do Vale do Itajaí e de Blumenau, nesse processo de obtenção de uma universidade federal. Foi uma luta que já vai chegando a uma década, e agora, então, essa perspectiva do anúncio da presidenta Dilma de uma universidade aqui, evidentemente que dá uma grande expectativa à região. Mas, como tu disseste, nós temos ainda muita coisa a resolver, há muito espaço à sociedade e a mobilização da comunidade, desde já nós chamamos, se mantenha atenta e apoie as iniciativas que o comitê ou que outras entidades da região fazem para garantir que esta Universidade Federal inclua a FURB, para que todos sejam assistidos e que essa universidade, desde já, possa prestar grandes serviços, porque ela já é uma universidade existente e implantada. Bom, nós temos aqui a presença do Gabriel, que é estudante do curso de Direito, faz parte também do diretório acadêmico lá do curso de Direito. Para os estudantes, Gabriel, qual a expectativa? Você também é integrante do comitê. Bom, boa noite, Carlos, boa noite, Jorge, boa noite a todos de casa. A nossa expectativa enquanto estudantes para que a FURB seja incorporada nesse processo de expansão do ensino superior no Brasil. Essa é a nossa expectativa no primeiro momento. Por que a FURB? A gente olha pela FURB, hoje nós temos laboratórios já instalados, biblioteca dentro da universidade, temos toda uma estrutura pronta para que seja absorvida pela essa nova universidade. E lutamos também por pesquisa, por mais extensão dentro da universidade, lutamos sim por um projeto de desenvolvimento para a nossa região, onde os estudantes vão estar inseridos nessa nova construção da universidade aqui. Por isso que estamos nessa luta, Luta forte pela FURB Federal
que esse é o nosso projeto do comitê quanto dos estudantes, tanto do nosso Centro Acadêmico de Direito, quanto outros centros acadêmicos que estão envolvidos nesse processo, medicina, ciências sociais, entre outros estudantes de outros cursos que estão acompanhando esse debate, né? Professor Jorge, saiu a notícia no jornal O Globo no último sábado, né, que é um furo de reportagem dizendo que a presidenta ia anunciar aí, né, 4 novas universidades e que Santa Catarina seria contemplada. E aí criou-se um alvoroço. Aliás, a universidade aqui, desde segunda-feira, as informações são as mais cruzadas possíveis, né? Nós temos 3 cenários possíveis. Eu gostaria que o professor explicasse quais são esses 3 cenários, porque a presidente Dilma vai anunciar isso na terça-feira e, inclusive, ela pode, nesse anúncio, Santa Catarina nem aparecer, né? Há essa possibilidade, né? Sim. Essa seria a possibilidade mais remota, né? O anúncio da expansão do ensino público federal, seguindo essa política que foi já inaugurada pelo presidente Lula, mas nessa etapa não inclui Santa Catarina. Sim. Nós, mesmo assim, saudamos se forem criadas universidades em outros estados da federação. Para nós é positivo. A nossa luta é para que sejamos incluídos nesse processo. Bom, então o cenário mais negativo é a não inclusão imediata. O outro é inclusão, Blumenau, Vale do Itajaí passa a ter uma universidade federal, mas não prevê a incorporação da FURB. De qualquer maneira, é positivo também, a comunidade vai ter uma universidade aqui, federal, mas para nós não é suficiente. Nós queremos que haja um diálogo do Estado da União com o município, que são 2 esferas do Estado brasileiro, e que se respeite e incorpore a história da região. A região reivindica uma universidade desde os anos 50. Como ela não veio, ela construiu a sua universidade pública, que é a FURB. E agora trata-se de um diálogo federativo, a União e os municípios, e o município do Blumenau, para que esta universidade já existente seja incorporada e continue prestando seu serviço de uma forma ainda mais eficiente, com todos os recursos que a União pode facultar. O último cenário seria o anúncio que sim, que virá uma universidade federal e ele inclui a FURB, que seria o mais positivo de todos. Mas mesmo aí a luta não terminou, porque nós teríamos que, por um lado, proceder essa transferência, né, de estudantes, de servidores, de patrimônio, e isso leva tempo, tem uma iniciativa jurídica, o MEC tem que fazer um projeto, mandar para o Congresso Nacional, tem que tramitar no Senado e na Câmara para autorizar o Executivo a criar a universidade e depois tem que discutir como é que vai se fazer a implantação e que tipo de instituição será essa Universidade Federal aqui no Vale do Itajaí. Então, a luta continua, o comitê está otimista, mas também, por outro lado, previdente. Nós estamos chamando a população para um ato público nesta sexta-feira, dia 12, às 18 horas e 30 minutos, com concentração ali no Largo da Biblioteca Universitária, no Campus 1, para fazer uma manifestação. Esse ato público vai ao centro da cidade. Nós pretendemos ir naquela que é a presença do Estado brasileiro aqui, que é a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, para reforçar que saudamos a Universidade Federal, mas queremos a inclusão da FURB. Isso é fundamental na nossa luta. E tem que ficar muito claro isso, que o comitê vem fazendo uma defesa por ser a FURB, porque a FURB já tem os espaços, né? E isso o comitê já vem sinalizando por intermédio de projetos, né? Junto ao... Exato. Eu diria que o fundamental para o comitê, que lhe conferiu um mandato, foi o plebiscito de maio de 2008, que foi feito com toda a comunidade, perto de 35 mil pessoas do Vale do Itajaí, e não só de Blumenau, votou naquele plebiscito que concordava com a criação de uma universidade federal a partir da cessão dos estudantes da FURB, dos servidores da FURB e do patrimônio da FURB, porque ela já é pública. Né? A partir daí, nós fomos à frente. E agora estamos, inclusive, compondo uma comissão tripartite, né? A FURB, o comitê e o INPEAL, que é da UFSC, que é um Instituto de Pesquisa e Estudos de Administração Universitária, que é um instituto que já fez o projeto de criação da Universidade Federal da Fronteira Sul. Essa comissão tripartite elaborou esse projeto, que inclusive nós estamos dando por concluído hoje, para ser enviado de imediato a Brasília. E isso quer dizer que há um entendimento, há uma história que justifica e respalda a solicitação que nós temos, que é
muito bem, uma universidade federal, mas universidade que respeita a nossa história, que inclui essa universidade pública que já temos. Para o nosso telespectador que está acompanhando o nosso Cidadania em Debate, professor Jorge, só para que fique claro para quem está acompanhando e não tem a informação necessária a respeito do comitê, o comitê não é algo só da universidade, né? É muito importante essa pergunta, cara. O comitê é um movimento social composto por pessoas singulares, quer dizer, indivíduos, composto por entidades da sociedade civil e públicas, por exemplo, tem representante da prefeitura, da Câmara de Vereadores, inclusive alguns vereadores aparecem, prefeitos, a AMVI, Associação de Moradores, Sorotimistas, Rotary, enfim, é um movimento social. O que eles têm em comum é a defesa que a FURB seja transformada numa universidade federal. E isto é uma história. O comitê, inclusive, foi criado lá em 2002, sobretudo por iniciativa externa com a presença do SINCEPS. O SINCEPS estava lá em 2002, mas grande parte do movimento, e sobretudo no seu início, veio de fora, veio da comunidade regional, comunidade externa, para dentro da FURB, para dentro da comunidade universitária. Pedindo Pedindo, porque na verdade a FURB não é de quem está aqui dentro, a FURB é da comunidade regional. A sua história mostra isso, a Carta de Ibirama, 68, ela é uma universidade que tinha a vocação e um mandato para atender a educação superior no Vale do Itajaí. Gabriel, assim, rapidinho, a participação dos estudantes nesse movimento está tendo uma resposta positiva? Então, várias coisas vêm acontecendo durante essa semana que nós não esperávamos. Entre elas, por exemplo, no Facebook, virou uma coisa muito impressionante. São mais de 15 mil estudantes, tanto estudantes quanto a comunidade externa, mas principalmente estudantes, pelo que a gente viu ali, que participam dessa comunidade no Facebook. E dentro da universidade, as nossas bases estudantis vêm nos procurar, perguntando o que está acontecendo, está tendo um respaldo muito positivo. Ontem, na mobilização, nessa quarta-feira, foi impressionante a atividade que nós tivemos, com participação dos estudantes, e também nesta sexta-feira, dia 12, esperamos que isso continue, essa mobilização e essa positividade dos estudantes para que a FURB seja incluída nessa perspectiva de expansão do ensino superior. E aí, então, todos os cursos já começam a se manifestar. É bom lembrar aqui que puxa os estudantes aqui, os estudantes do curso de Direito, da Medicina, puxam este movimento, e aos poucos outros cursos também passam a integrar aqui este movimento forte em Blumenau. Nós estamos hoje falando sobre a possibilidade de uma universidade federal na região do Médio Vale do Itajaí, mais especificamente em Blumenau, e os nossos convidados aqui é o professor Jorge e o estudante do curso de Direito, Gabriel. A gente volta daqui um pouco para continuar esse assunto.